Nós temos uma interface humana que abrange todas as novas tecnologias e toda a nova ciência que vem surgindo no nosso mundo nos últimos anos. Mas adivinha? Já existiram civilizações há mais de 10.000 anos que sabiam coisas que nós só agora estamos começando a descobrir. Eles conheciam conceitos tão avançados que nós nem imaginaríamos. Uma dessas coisas sobre as quais vamos falar hoje são os princípios herméticos. Esses princípios descrevem a natureza da vida neste planeta e foram criados há mais de 5.000 anos. O mais impressionante é que, independentemente da idade deles, continuam cientificamente precisos até hoje. Mas antes de explorarmos isso, Alex vai assumir por um minuto para nos dar um pouco de história sobre os princípios herméticos. Depois, vamos comparar esses princípios de 5.000 anos atrás com o que conhecemos hoje. Os 7 princípios herméticos fazem parte de uma escola de pensamento que remonta a dezenas de milhares de anos. Mais recentemente, eles foram associados a um livro escrito em 1908 chamado o Kybalion, assinado por os 3 iniciados. A história gira em torno de uma figura chamada Hermes Trismegisto, que significa Hermes, o 3 vezes grande. Pesquisas modernas discutem se Hermes Trismegisto foi uma figura histórica real ou uma fusão de várias mentes antigas, já que ele compartilha características com outros personagens, como Toto, o deus da escrita e da sabedoria no Antigo Egito, e Hermes, o mensageiro dos deuses na Grécia Antiga. O que torna os 7 princípios herméticos tão importantes é que, como veremos hoje, eles descrevem a estrutura e as regras que governam a própria realidade. É muito inspirador perceber que essa sabedoria ancestral começa a se alinhar com o mundo da ciência moderna, como a física quântica, nos dando uma sensação de entendimento e poder sobre como viver e prosperar neste mundo. Então vamos partir para essa aventura e ver que tipo de sabedoria podemos desvendar. O primeiro princípio da série hermética é o princípio do mentalismo. A ideia aqui é simples e profunda ao mesmo tempo. É a nossa inteligência, a nossa consciência, a nossa atividade mental que está realmente criando o mundo em que vivemos. Isso pode soar estranho, mas adivinhe? Essa é exatamente a conclusão da física quântica moderna. Desde o início da física quântica, em 1927, Max Planck, um dos pais dessa ciência, reconheceu que a consciência cria nossas experiências de vida. A forma como você pensa, acredita e se comporta manifesta as experiências que você vive. E essa visão de 1927 continua tão válida hoje quanto era naquela época. Um artigo publicado na revista científica Nature, escrito por Richard Cohen, físico da Universidade Johns Hopkins, explica isso de forma direta em sua frase final: o universo é imaterial, é mental e espiritual. O que a física quântica revela é que nosso estado mental realmente cria o mundo. Isso é importante até mesmo do ponto de vista científico básico. Por exemplo, pense no efeito placebo. Quando alguém está doente, toma um medicamento e acredita que aquilo vai curá-lo, essa pessoa melhora, mesmo que depois se descubra que era apenas uma pílula de açúcar. O que curou a pessoa? O pensamento positivo, ativado pelo placebo. Mas existe também o lado negativo, conhecido como efeito nocebo. Grande parte das doenças no planeta pode estar relacionada a padrões mentais negativos. O nocebo é o oposto do placebo, ambos são criações mentais. Isso demonstra que nossos pensamentos, positivos ou negativos, criam nossa realidade. O segundo princípio é o princípio da correspondência, conhecido pela frase assim como em cima, é embaixo. Pensando na geometria, lembramos que a matemática é o que dá estrutura ao espaço. A geometria que aprendemos na escola, quadrados, triângulos, círculos, pirâmides, é chamada de geometria euclidiana. Ela é a base de tudo que construímos no mundo moderno. Mas existe outra geometria que define padrões da natureza, a geometria fractal. Ela se baseia em uma equação simples que se repete infinitamente, criando padrões autossemelhantes em todos os níveis de escala. Esse é o verdadeiro significado de assim como em cima, assim é embaixo. Na biologia celular isso também é evidente. O corpo humano é extremamente complexo, cerca de 50 trilhões de células, mas cada célula individual já contém todas as funções essenciais: respiração, digestão,
excreção, defesa imunológica. Ou seja, cada célula reflete o organismo inteiro. Os antigos já entendiam isso 5.000 anos atrás. O terceiro princípio é o princípio da vibração. Ele afirma que tudo no universo está em constante movimento. Quando os físicos analisaram o átomo profundamente, perceberam que não havia nada sólido ali, apenas um vórtice de energia. É como jogar uma pedra em um lago, a energia entra na água e cria ondas. Do mesmo modo, os átomos são vórtices de energia com ondulações que se espalham pelo espaço. Um tornado é um exemplo ainda mais fácil de visualizar. Ele é um vórtice de energia que cria um campo de força capaz de levantar um carro. Os átomos são como mini tornados, invisíveis, mas extremamente poderosos. E embora os antigos não falassem em física quântica, eles claramente entendiam esses princípios de forma profunda. O princípio hermético da polaridade fala sobre o fato de existirem opostos, mas que, apesar de parecerem diferentes, eles são essencialmente a mesma coisa. Como podem os opostos ser a mesma coisa? Para entender isso, voltamos ao conceito de um átomo. Mencionei que você pode visualizar a ação de um átomo como ondulações em um lago, e isso é basicamente o que chamamos de onda senoidal. Uma onda senoidal sobe e desce, move-se para cima e depois para baixo continuamente. Mas existe um ponto médio. Quando você observa a onda, pode dizer que a parte acima desse ponto médio é o lado positivo, e a parte abaixo é o lado negativo. Então, se desenharmos esse gráfico, teremos uma linha positiva na parte superior e negativa na parte inferior. Mas adivinhe? É a mesma ondulação, apenas sendo positiva por um tempo e negativa em outro. As polaridades representam extensões de um mesmo contínuo. Um lado é um extremo desse contínuo, e o outro lado é o extremo oposto, mas ambos vêm da mesma onda que sobe e desce. Quando olhamos para o mundo, tendemos a focar nessas polaridades: bom e ruim, noite e dia, quente e frio, luz e escuridão. Mas todas essas polaridades representam apenas um ciclo. Você pode separar o dia da noite? Não. Ambos são partes da mesma vibração, expressões diferentes do mesmo movimento contínuo. Isso é importante porque nós, seres humanos, temos o hábito de ir de um extremo da polaridade ao outro, e isso cria conflitos e problemas no mundo, especialmente quando olhamos para assuntos como política, comportamento humano ou níveis de consciência. Um grupo afirma uma coisa, o outro defende o oposto, mas todos estão na mesma onda, fazendo parte do mesmo movimento. A grande questão é, onde devemos estar nessa onda de altos e baixos? No ponto médio. Se apagamos o lado negativo e enxergamos apenas o positivo, não vemos o quadro completo. E se apagamos o positivo para ver apenas o negativo, também perdemos o entendimento real. Precisamos dos dois lados para que a imagem tenha sentido. Nossas experiências revelam a polaridade entre o bem e o mal, entre amor e medo, entre expansão e retração. São ensinamentos antigos que mostram que todos nós estamos no mesmo comprimento de onda emocional. E isso não é um conceito moderno, já era compreendido há milhares de anos. O fascinante é que hoje faz total sentido dentro do campo da física quântica, onde tudo é energia, vibração e comprimento de onda. Os princípios herméticos eram baseados no conhecimento da época, mas agora nosso mundo moderno começa a reconhecer que aquilo que os antigos diziam tinha fundamento. O princípio hermético que trata do ritmo reconhece que todos os átomos estão em vibração, e toda vibração tem ritmo. Alta fase, baixa fase, alta fase, baixa fase. O ritmo está presente em tudo, e esse mesmo padrão se manifesta na nossa vida. Há momentos em que estamos em harmonia com o movimento ascendente da onda, são os momentos bons. E há momentos em que parece que estamos fora de harmonia, porque o ritmo desceu para a polaridade oposta. A questão do ritmo é que, se você puder escolhê-lo conscientemente e se alinhar ao movimento natural das coisas, conseguirá seguir o fluxo e criar mudanças mais suaves na sua vida, em vez de oscilações abruptas de bom, ruim, bom, ruim. É um fluxo contínuo. Historicamente, esse comprimento de onda define a trajetória da própria humanidade. Os povos indígenas entendiam o ritmo e viviam em equilíbrio, no ponto central, em harmonia com a natureza e consigo mesmos.
E se observamos o desenvolvimento da nossa sociedade, percebemos um movimento semelhante. Começamos em um estado de equilíbrio espiritual, com espiritualidades politeístas, depois avançamos para a espiritualidade monoteísta. Em seguida, chegamos à Reforma Protestante, quando algumas pessoas começaram a questionar a visão rígida da Igreja e a dizer: espere, talvez a matéria não seja tão ruim quanto dizem. Durante muito tempo, a Igreja colocava a matéria no nível mais baixo e o espiritual no topo, criando uma polarização muito forte. Mas a onda começou a se mover e desceu, passando pelo ponto médio, o teísmo, a ideia de que Deus e a natureza são parte de uma mesma realidade. Esse teísmo foi o fundamento da criação dos Estados Unidos. Porém, a onda não parou no equilíbrio, continuou descendo até chegar ao materialismo. Esquecemos o espiritual. Passamos a acreditar que a vida vinha apenas do mundo físico, apenas dos genes. A resposta para todas as questões humanas se tornou: os genes criam a experiência física. Mas então algumas pessoas começaram a perceber o que existe além do físico: cura energética, consciência, campos sutis, processos invisíveis. E então a onda começou a subir novamente, trazendo de volta a conexão com o mundo espiritual que havia sido deixado de lado. Quando observamos todo o fluxo, vemos claramente o padrão da onda senoidal: sobe, desce, sobe e desce. Esse é o ritmo. O princípio de causa e efeito nos lembra que ações geram reações e que essas reações modificam a causa inicial. É um ciclo contínuo: ação que gera reação, que cria uma nova ação, que produz uma nova reação. No universo, se algo está se movendo, sabemos que algo o impulsionou antes. Isso está profundamente enraizado na nossa compreensão da realidade. Mas, às vezes, essa lógica nos leva a conclusões rápidas. O cientista Michael Denton, por exemplo, estudando o universo, percebeu que as interações de tudo o que existe parecem apontar para uma criação. E, para alguns, criação implica um criador. Para muitas pessoas, Deus representa a energia do universo. Mas algumas interpretam essa energia como uma figura física, como um homem sentado nas nuvens com uma barba branca. Entretanto, a compreensão moderna, tanto da ciência quanto da espiritualidade, mostra que tudo é energia. Energia interage com energia. O pensamento é energia criativa. Quando você cria um pensamento, ele pode alterar a realidade física. Seus pensamentos são causas que interagem com a energia dos átomos do seu corpo e produzem efeitos. Isso explica por que a crença biológica é tão importante. Sua consciência é a causa que produz um efeito visível no seu corpo. Esse princípio nos lembra que estamos constantemente criando resultados, mesmo quando não percebemos. O princípio do masculino e feminino afirma que tudo no universo contém esses dois aspectos. Nada existe com apenas um deles. Até mesmo uma célula possui características masculinas e femininas. O aspecto masculino representa estrutura e movimento, o feminino representa nutrição e reprodução, ou seja, crescimento. Uma célula precisa dos dois para sobreviver, operar e se multiplicar. Nos organismos mais complexos, essas funções foram divididas, mas continuam trabalhando juntas. No ser humano, isso também se manifesta. No cérebro, existe uma linha que separa os hemisférios esquerdo e direito. O lado esquerdo está ligado ao raciocínio intelectual, associado ao princípio masculino. O lado direito está ligado ao emocional, ao intuitivo, associado ao princípio feminino. Mas, assim como na polaridade, não são coisas separadas, são expressões complementares de uma mesma totalidade. Criamos separações artificiais porque fomos programados dessa forma nos primeiros 7 anos de vida. Para viver em harmonia, precisamos reconhecer todos os princípios herméticos. Mark Twain disse uma frase poderosa: quanto mais velho fico, mais inteligente meu pai se torna. Isso se aplica perfeitamente à civilização humana. À medida que envelhecemos como espécie, percebemos a sabedoria dos antigos. Eles já entendiam princípios que a física moderna apenas começa a confirmar agora. E quando entendemos esses princípios e os aplicamos, somos capazes de manifestar a vida que desejamos. Mas a palavra-chave é aplicar.
Conhecer os princípios e não colocá-los em prática é desperdiçar o potencial da sua própria vida. É preciso utilizá-los de forma consciente, com intenção clara. Então, o que move o seu coração? O que faz você sentir alegria neste mundo? A sua intenção precisa estar alinhada com aquilo que faz a sua alma vibrar. É esse alinhamento que transforma conhecimento em poder, e poder em criação. Se este vídeo trouxe alguma clareza para você, considere deixar um like e escrever nos comentários o que ficou ecoando aí dentro. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que talvez estejam precisando do mesmo impulso hoje. E, se sentir no coração, compartilhe com alguém especial. Lembre-se, nada que você vive hoje está acontecendo por acaso. Existe um movimento maior, silencioso e constante, trabalhando a seu favor. A cada nova escolha, a cada novo despertar, você se aproxima mais da vida que nasceu para viver. Que essa mensagem te acompanhe pelos próximos dias, trazendo clareza, força e equilíbrio. Nos vemos no próximo vídeo.